Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: Por que no livro de Esther não tem a palavra Deus? E para darmos início aqui à nossa mensagem de hoje, quero te dizer que no início dessa mensagem aqui vai aparecer aí a história de Esther. Você pode estar ouvindo e se edificando, porque essa história desta mulher é incrível. Mas aqui no dia de hoje eu irei te falar por que o nome Deus não aparece no livro de Esther. Você vai descobrir agora, neste momento. Vamos começar aqui fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje, que está localizado aí no livro de Esther, capítulo de número 2, versículos do 11 ao 15, que diz o seguinte: E, passeando Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpria os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei e dava-lhe tudo o quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sargás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiel, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, que alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos havia. Assim foi levada Esther ao rei Assuero à sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E a primeira pergunta dessa mensagem de hoje é a seguinte: por que falta aí a menção do nome de Deus no livro de Esther? É verdade que o nome de Deus não aparece diretamente mencionado no livro de Esther. Muitas especulações já foram feitas na tentativa de explicar o porquê o autor não ter citado explicitamente o nome de Deus. Mas nenhuma delas é digna de nota. Apesar disto, o que se sabe é que o autor conseguiu transmitir perfeitamente a ênfase espiritual que pretendia. No livro de Esther, ele faz referência ao jejum e ao clamor dos judeus por ajuda. Obviamente, eles estavam jejuando e pedindo a ajuda de Deus. Mardoqueu, que era aí o tio de Esther, que a criou, demonstrava aí sua fé em Deus, explicando que se Esther falhasse, ele sabia que o socorro para os judeus aconteceria de alguma forma. A Esther, ela foi escolhida pelo rei Assuero para ser a rainha naquele tempo, porque Vasti, a primeira esposa, não quis atender o pedido do rei.
Mardoqueu também expressa, né, a sua compreensão acerca da soberania, vontade de Deus, e ele enxerga a providência divina na posição de honra que foi dada a Esther. Você vai ler Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Aqui também vale mencionar o versículo que destaca a fala dos sábios e da esposa de Ramã, quando lhe disseram. E quem era esse Ramã? Ramã era o inimigo do povo de Deus naquele tempo de Esther. Ele arquitetou matar todos os judeus. E a Esther, ela era judia. Ela só não falou para o rei que ela era judia porque o seu tio Mardoqueu falou: não fale de que raça você é, de onde você é, quem você é. Então, ela guardou esse segredo. Mas o inimigo, como é sagaz, ele tentou contra a vida do povo de Deus. Olha o que diz aqui do livro de Esther 6, versículo 13. Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Esta fala aqui foi alguém falando para Ramã o que estava acontecendo, o que ia acontecer se ele desse continuidade ao que ele estava fazendo, né? Porque ele se achava o tal. Ele queria ser o tal. Não tem pessoas que ele se acham tal, como diz o ditado, né? A última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola do deserto. Isso aí é um ditado popular que tem. Mas eu quero dizer bem aqui para você. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Somos diferentes, sim, em personalidades. Às vezes nós temos gostos, mas somos diferentes. Temos dons diferentes, muitas vezes temos até dons iguais ou parecidos, mas nós somos diferentes. Por quê? Porque os dedos das mãos, eles não são iguais. Então, não adianta a gente ficar se comparando com as pessoas, não adianta você dizer também que você é melhor do que os outros. Por quê? Porque isso significa que você está com a síndrome de Lúcifer, querendo ser maior do que Deus, né? Porque tem pessoas que ele parece que leva o rei na barriga, no sentido de que se acha melhor do que os outros. Então esse Ramã aqui, ele queria se achar melhor do que Mardoqueu. Mardoqueu, ele não se prostrava aí perante este homem. Então ele disse assim: se esse homem aí não vai se prostrar porque eu sou tal, eu vou fazer de tudo para acabar com ele. Então tem pessoas que quando você não se prostra para ele ou para ela, para fazer a vontade dele, para fazer aquela pessoinha, né, que se acha, se você não faz aquilo que ela quer ou que ele quer, ele começa a se levantar contra você. Ele começa a dizer: não, aquele ali, aquela ali, tá querendo ser melhor do que eu? Não vou aceitar de maneira alguma. Ainda bota o dedinho assim, ainda faz assim, sabe? Eu tô aqui fazendo aqui, mas você entendeu aí. Tem gente que ele se acha. O Ramã, ele fez de tudo para destruir o povo de Deus. O Mardoqueu, né? A Esther, que ela era judia também. Então, ele foi derrotado, destruído. Porque ninguém consegue derrotar o povo de Deus, ninguém consegue derrotar ou acabar com aquele, com aquela que Deus já chamou e escolheu. Não podemos fazer isso. Então, eu quero dizer para você o seguinte: se você está achando que é melhor do que os outros, você não é. Você pode ser diferente em vários aspectos, mas você não é melhor do que ninguém. Então pense bem aí no que eu falei. Não se sinta melhor do que os outros. As pessoas, elas têm dons diferentes do seu. Ramã não queria aceitar que Mardoqueu se prostrasse para ele. Porque tem pessoas caprichosas.
Tem mulheres e homens aí no mundo caprichosos que eles só querem que a gente faça o que eles querem e acabou a conversa. Não é assim, não. No vídeo passado eu falei que se você não for um bom liderado, você não vai ser um líder bom. Você tem que aprender a ser um liderado para você depois ser um líder. Então Ramã não sabia disso, não. Ramã, ele queria que as coisas acontecessem do jeito que ele queria. Por isso que esse versículo que eu falei para você é importante. Alguém disse para Ramã, olha, você já está caindo. Então cuidado. Cuidado para não fazer e depois você se arrepender. Então nessa frase aí, está mais do que clara que a referência ao poder e à glória de Deus de Israel diante do fracasso iminente do arrogante e vaidoso Ramã com H, né? Na verdade, a forma que o autor conduziu a narrativa coloca quem? Coloca Deus em evidência no começo e no fim do livro de Esther. Muitas pessoas ficam curiosas diante do fato de que no livro de Esther não tem a palavra Deus ou o nome divino. Em outras palavras, o livro de Esther não menciona Deus explicitamente, mas isso não quer dizer que o livro não fale de Deus. Ao longo dos séculos, vários estudiosos já sugeriram aí possíveis explicações para essa característica do livro de Esther. Curiosamente, o livro de Esther aí e de Cantares de Salomão são os únicos livros do Antigo Testamento e a não trazerem o nome de Deus em seu conteúdo. Porém, apesar dos esforços dos eruditos e comentaristas bíblicos, nenhuma explicação realmente é conivente a respeito da ausência do nome divino do livro de Esther. Dessa forma, a verdade é que não é possível saber com exatidão por que o escritor bíblico não registrou a palavra Deus em seu livro. Inclusive, alguns comentaristas enxergam essa particularidade como uma suposta indicação de que o livro de Esther não foi escrito por um judeu. Porém, esse tipo de interpretação não passa de uma especulação fraca, sem um embasamento sério, pois claramente ao longo do conteúdo do livro e o autor não se esconde. Sua preocupação com o bem-estar do povo judeu, com as causas da nação, ainda registra a origem da festa de Purim, que é uma das festividades mais importantes do judaísmo. E vem a pergunta: por que Deus não aparece no livro de Esther? Essa segunda pergunta é importante ser respondida. Mas Deus está no livro. O fato de a palavra de Deus ou o nome divino não aparecerem no livro de Esther não significa que o livro não fale de Deus. Muito pelo contrário, se por outro lado o livro de Esther não traz de forma direta o nome de Deus em sua história, por outro lado, no começo e no fim do livro de Esther mostra a ação do Deus da história. Em outras palavras, o livro de Esther é um livro sobre providência divina. É um livro sobre como Deus está presente e agindo em prol do seu povo, mesmo quando a sua presença não é diretamente notada. Por isso que há muitas pessoas por aí que elas só acreditam se vê, Se vê, acredita. Se não vê, não acredita. Você tem que acreditar em Deus, mesmo que você não veja Ele. Mas você pode senti-lo, ele pode se manifestar através de uma mensagem bíblica, através mesmo dessa mensagem que estou falando agora, através da natureza, do céu, através da água, das cachoeiras, através das pessoas, Deus usando alguém para falar com você, um vaso do Senhor, uma serva e um servo do Senhor. Então Deus fala conosco todo momento da nossa vida, é nós que não demos ouvidos à voz do Senhor.
O Senhor fala todo dia, o Senhor fala toda a hora conosco. Nós é que não enxergamos e não ouvimos a voz do Senhor falando conosco. Por que nós estamos tão preocupados com outras coisas que não faz sentido? Nós estamos tão preocupados em agradar pessoas, em fazer coisas para nós mesmos. Esquecemos de buscar a Deus e ouvir a voz dele. O que ele tem para mim, o que ele tem para você. A voz do Senhor é a mais importante de todas. Qualquer outro tipo de voz por aí que você já ouviu pode não ser aquilo que você acha que é para você. Pode não ser aquilo que você procura. Porque o que você procura e você vai encontrar é a presença de Deus na sua vida. É isso que você precisa, é da presença do Senhor. Você precisa só de Jesus, de Deus, porque Ele vai cuidar de você. Buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, em outras palavras, o livro de Esther é um livro onde não aparece o nome de Deus, mas o autor da história está aqui e mostra como o inimigo do povo de Deus tentou contra o povo de Deus. O livro mostra uma sequência de eventos improváveis que colocou uma judia na posição de esposa do imperador da Pérsia. E isso ocorreu justamente no tempo em que o homem chamado Ramã, que foi o que eu falei para você há poucos minutos atrás, né, que ele era um alto oficial da corte persa, que tramou um plano terrível para exterminar completamente o povo de Deus. Como sabemos, a trama de Ramã deu muito errado. Tanto ele quanto todos os inimigos dos judeus foram destruídos. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Se você está pensando em prejudicar alguém que serve a Deus, você está perdendo tempo. Não perca esse tempo tentando prejudicar uma pessoa que serve a Deus ou até mesmo uma pessoa que não serve, mas que essa pessoa não fez nada de errado para você, não disse nenhuma palavra que te magoasse, que falou, às vezes a pessoa é um ser humano difícil e você não gostou de alguma atitude, alguma coisa que a pessoa falou ou disse. Mas às vezes a pessoa falou por falar. Então não faça essa vingança que você tanto deseja fazer. Deixa que Deus faz. Então não perca tempo fazendo maldades contra inocente, pessoa que não te fez nada. O Ramã aqui odiou Mardoqueu só porque ele não se prostrou. Será que você é uma pessoa tão caprichosa e caprichoso que não tem coragem de assumir que você precisa de ajuda e que você quer que as pessoas se prostrem para você de alguma maneira e você não consegue enxergar que isso não é de Deus? Isso é um comportamento totalmente errado que não procede do céu, não procede do Senhor Jesus. Esse negócio da pessoa querer submeter, subjugar a outra pessoa para fazer o que ela quer. Parece com aquela história do povo de Deus lá no Egito, que Faraó disse assim, eu vou botar eles para trabalhar, eu vou fazer de tudo para eles se cansarem, eles não vão sair daqui. Mas não adiantou nada, porque Deus levantou Moisés para levar o povo de Israel até a terra prometida, que usou Josué, que foi aquele, e Caleb, que foram aqueles dois que conseguiram entrar. Mas quem iniciou ali essa partida foi Moisés, através, né, dele, o Senhor usou ele como instrumento. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O nome de Deus, ele não aparece mesmo no livro de Esther. Mas o Deus que escreve a história, que está presente aqui nesse momento e que está presente aí com você, que está presente na Bíblia Sagrada, em toda aquela história do livro de Esther, né, daquela história toda da Esther, ele estava presente ali sempre.
O inimigo se levantou, tentou destruir de todas as maneiras o povo de Deus, mas não conseguiu. Então, se você tem o mesmo espírito ruim, a mesma cabeça difícil, a mesma personalidade de Ramã, você está perdendo tempo. Porque fazer mal para alguém que serve a Deus é escrever uma carta de euforia, de destruição, de derrota. Se você não acredita em Deus, né? Eu estou falando agora para aquelas pessoas que não acreditam no céu, na terra, não acreditam em Deus, não acreditam na criação, não acreditam em nada. Só acreditam em palavras jogadas ao vento de homens mortais ou até mesmo não acreditam em nada. Eu quero dizer para você, tome cuidado com a sua vida, porque você só tem uma. E se você acha que essa vida aqui que você vive, morreu, acabou, está errado. Porque existe dois caminhos e duas possibilidades. Eu vou ser bem direta para você, ou o céu ou o inferno. Muitas pessoas dizem que não existe céu e não existe inferno, mas eu digo para você, existe. Existe. E não queira experimentar o inferno, o lugar chamado Hades, né? Porque o inferno vai ser ainda preparado. Mas essa é uma forma de falar. Então eu quero dizer para você que acredita que Deus não existe e que ele não fez parte da história de Esther porque o nome dele não estava lá, você está enganado, porque ele sempre esteve na história. Desde o início, quando Esther foi escolhida como rainha, o Senhor estava ali, o Senhor deu direção, o Senhor disse vai ali, vai acolá, faz isso, faz aquilo, porque Deus ele dá a direção para você do que você tem que fazer. Muitas vezes é você que não dá ouvido. Muitas vezes Deus está falando com você, é você que não liga, você que não está nem aí. Às vezes você fica assim, aluado, né? Tem uma palavra aí com esse nome, aluado, e não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus está falando com você. Deus está falando comigo a todo momento. Então abra o coração, abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais para Deus falar contigo. Porque Deus está falando agora neste momento. E o título do vídeo é: por que o nome de Deus não aparece no livro de Esther? Esta aqui é a resposta. Ele pode não aparecer o nome dele, mas ele está agindo naquela história, do início ao fim da vida de Esther. Então toda essa perseguição que aconteceu para com o povo era que eles necessitavam de suplicar a Deus. O livro de Esther diz que os judeus clamaram e jejuaram aquele momento de dificuldade. Embora nesse ponto o livro não expressa o nome divino, obviamente eles oraram e jejuaram ao Senhor. O livro mostra que Mardoqueu, o primo da rainha Esther, tinha certeza de que o povo judeu seria socorrido, de alguma maneira, de alguma forma. Ele enxergava o fato de Esther ter tornado a rainha da Pérsia como algo que fazia parte desse plano de livramento. Então a verdade é que o livro de Esther não registra nenhum evento diretamente sobrenatural, mas é evidente que a história narrada no livro foi controlada em seus mínimos detalhes pelo Senhor, que agiu pela contingência das causas secundárias. Portanto, cada evento narrado dessa história fazia parte do ato redentor da poderosa mão de Deus, ainda que de forma humanamente invisível no livro de Esther. E fica a pergunta aqui para finalizar o vídeo de hoje. Não é porque você não está vendo Deus que Ele não está trabalhando em alguma situação da tua vida. Não é porque você não está vendo Ele que Ele não está agindo. Não se preocupe, porque Deus está ouvindo e Ele está olhando para cada um de nós.
Assim como ele fez no livro de Esther e na vida da própria rainha Esther. Ele levou ela até o trono para ser rainha. Tudo isso era um plano de Deus. Porque o nome dele não está lá, mas ele estava na história do início ao fim dessa bela e linda, inspiradora história, a história de Esther. Guarde essas palavras no teu coração. Deus está presente na nossa vida a todo momento. Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um grande abraço, fiquem todos na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.